Eu vou falar sobre o maior acontecimento da história dos homens e principalmente do cristianismo, algo que nós estamos aguardando hoje. Hoje nós estamos aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos esperando agora. Se ele não vier hoje, amanhã nós estamos esperando também a volta dele. Se depois da manhã ele não vir, nós também continuamos esperando a volta dele. Essa é a maior expectativa da igreja. É o segundo maior acontecimento da história do cristianismo. Primeiro foi Jesus quando nasceu, e esse o segundo maior advento da igreja é o arrebatamento da igreja. Conta-se uma história de que quando o homem foi à lua, foi feita uma reunião nos Estados Unidos e alguém disse, esse é o maior acontecimento mundial. E naquela reunião ali estava Billy Graham, grande evangelista Billy Graham, evangelista americano, um dos maiores expoentes que já passou sobre essa terra. Ele estava lá, levantou a mão e disse, esse não é o maior acontecimento da história. O maior acontecimento da história ainda não aconteceu. Alguém vira para ele e pergunta, qual é o maior acontecimento, Billy Graham? Ele disse, é o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja. E nós estamos aqui, esperando, aguardando a volta gloriosa de Jesus, aonde ele vai arrebatar a sua igreja. E a Bíblia diz, e aí nós estaremos para sempre com o Senhor. E vai cumprir a Bíblia a palavra que diz, e eu limparei dos vossos olhos toda a lágrima. A luta, Paulo diz que o peso da luta que nós passamos aqui na terra, não dá para comparar a glória de Deus que nos espera lá no céu. Pode ser a luta muito pesada, mas não dá para comparar o que está reservado para a igreja. É tão extraordinário, é tão tremendo, que Paulo, quando ele foi arrebatado, ele viu coisas inefáveis, mas Deus proibiu que ele falasse. Porque se Paulo falasse o que ele viu no céu, ia haver um genocídio de crentes querendo morrer para ir para lá. Deus o proibiu e disse, só você vai dizer apenas o seguinte, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e que não chegou ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem guardado para aqueles que amam a sua volta. Então são coisas inefáveis. João revela em Apocalipse que essa cidade é uma cidade onde as ruas são de ouro, os muros são de cristal. E o melhor, nessa cidade não necessitará de luz, porque o Cordeiro de Deus está lá para iluminar dioturnamente. E o melhor do céu, que a igreja está esperando, eu acredito que eu esteja pregando para pessoas que acreditam no arrebatamento da igreja. Eu prego o arrebatamento da igreja porque eu acredito que ele vai acontecer. E nós estaremos para sempre com o Senhor, aonde qualquer peso de luta, perseguição, que venhamos passar aqui na terra, nós devemos estar sempre pensando que há uma glória que nos espera. E outra notícia boa, é que na terra você vive, no máximo, a média do brasileiro é 75, 80 anos, quando alguém chega a 100 anos, vira manchete de jornal. Mas é lá o lugar que nós estamos indo. A Bíblia diz, eternamente, estaremos eternamente com o Senhor. Outra coisa, outra notícia boa que eu tenho para você no céu, porque se você for para qualquer país do mundo, você pode dizer qual é a cidade mais linda do mundo, pode ser Londres, pode ser Paris, pode ser Dubai, você pode escolher, qual é a cidade mais bonita que você tem,
Mas se você for na cidade, qualquer cidade que você for, por mais bonita que ela seja, você vai encontrar um cemitério. E aonde tem cemitério é porque tem morto. Essa cidade que a igreja está caminhando para lá, uma coisa boa, morte lá não haverá. Sepulcro não hão de passar. Aleluia! Então a melhor cidade da terra ainda não está, porque a Nova Jerusalém vai descer com a igreja e vai habitar aqui com o Senhor. Mas não vai ter cemitério. A morte não vai reinar. O mistério da morte vai ser eliminado nessa cidade. Então prepare-se. O profeta disse: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E eu digo à igreja, a noiva de Cristo, algo mais importante para Deus na igreja, a noiva da terra, a noiva. Como o profeta disse: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Eu digo para a igreja: prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Tem aquele hino antigo que diz assim: está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Desperta, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Aleluia. A gente fica até emocionado cantando isso. A carta do apóstolo São Pedro, na segunda carta, verso 3 e 10, parte A, diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Eu quero começar essa mensagem dizendo o seguinte: o arrebatamento é algo que está profetizado, é algo que está registrado nas Escrituras, e nada pode impedir esse acontecimento, nada. Está registrado na palavra. Então, o arrebatamento é algo que está profetizado nas Escrituras, desde que ela foi escrita. Sem dúvida, é o maior acontecimento mundial, aguardado por todo o povo cristão do mundo. O apóstolo São Paulo foi o que mais falou do arrebatamento da igreja. O apóstolo São Paulo, ele foi o único do Novo Testamento, exceto um versículo que tem lá em Atos capítulo 1, versículo 10, tá bem, que fala sobre o arrebatamento. Então, Paulo foi o que mais falou acerca do arrebatamento. Isso mostra o grau de importância para nós, os cristãos. Isso é uma esperança que não deve murchar. Não deve. Você tem que lembrar do arrebatamento todos os dias da sua vida. Está com seu coração sempre ligado, que a qualquer momento podemos ser arrebatados, e a Bíblia aí seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Se você pode dar um glória a Deus aí,
Aleluia, você que está aqui na igreja, nós temos aqui uns 10 ou 15 irmãos, também dá um glória a Deus aí. Esses bancos, eu chego de vontade que eles têm vontade de glorificar também, mas eu tenho certeza que os anjos do Senhor estão aí glorificando e dizendo, esse será. Eles estão dizendo, se esse povo soubesse o que é arrebatamento, eles estariam dando glória, pulando e saltando de alegria, porque tudo que passa, tudo que acontece, não dá para comparar com esse grande acontecimento, quando estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento também foi falado no Novo Testamento, ou seja, o arrebatamento é algo real, inevitável. Creia você, ou que você não creia. Esteja esperando ou não, esteja preparado ou não, não vai fazer diferença. Se você crê, o arrebatamento vai acontecer. Se você não crê, o arrebatamento vai acontecer. Se você não se preparar, o arrebatamento vai acontecer. Independe da sua vontade ou da sua crença. Por que tem que acontecer? Porque está profetizado, está dito. E a Bíblia diz que não passará nenhum nada sem que a palavra de Deus se cumpra. Então, independente da minha crença, da sua crença, do seu preparo, independe disso. O arrebatamento da igreja é uma doutrina exata na Bíblia. Não há como mudar. Por que eu não acreditaria no arrebatamento da igreja? Porque tudo que os profetas disseram se cumpriram. Tudo que Jesus disse está cumprindo. E seria da nossa parte uma incredulidade se nós não acreditássemos no arrebatamento da igreja. Porque todas as profecias do Antigo Testamento, e alguém falou disso lá no Antigo Testamento, e as palavras dos profetas não se perdem no tempo. Então, eu e você devemos acreditar no arrebatamento da igreja, porque está escrito. E as palavras de Jesus não se perderão no tempo. Todas elas terão no momento certo, na hora certa de Deus, que não é o nosso horário. Deus não trabalha no crono, Deus trabalha no Kairos. Deus não trabalha no tempo do homem, Deus trabalha no tempo dele, mas no tempo exato de Deus, o arrebatamento da igreja vai acontecer, independente se nós cremos, independente se estamos esperando, independente se estamos preparados, a igreja vai ser arrebatada. É uma promessa, é um mandamento de Deus, então não tem como mudar, não tem como isso mudar, é imutável. Ou seja, nada nem ninguém vai impedir o acontecimento. Quando será o arrebatamento? Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo de número 25, vejamos o que Jesus disse com respeito ao arrebatamento. Quando será o arrebatamento? Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. Capítulo 25, e versículo de número 13, diz assim: vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Jesus está dizendo que o arrebatamento é exato, mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Somente o Pai. Obviamente que Jesus também hoje, ele sabe, porque todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Jesus tem todo o conhecimento da eternidade, dos acontecimentos da eternidade, mas está dizendo que será no momento que ninguém estará esperando. O dia do arrebatamento vai amanhecer o dia normal como os outros dias, não terá nenhuma diferença.
Alguém estará dormindo, alguém está indo para o serviço, alguém está dentro de um avião, alguém está dentro de um carro, alguém está dentro de um navio, alguém está na roça, outros estão na cidade. Vai ser um dia normal. Não tem data marcada, não tem o dia exato da volta de Jesus. Mas ele vai acontecer. O dia, nem a hora, não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, vai acontecer. Aleluia! Vai acontecer. A palavra arrebatamento, ela deriva de uma palavra grega, raptara, ou seja, tirado com rapidez. Isso está também em Mateus capítulo 24 e versículo de número 27, que diz: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver os cadáveres, aí se ajuntarão as águias. Amém? O dia é um dia súbito da história, ninguém sabe. Não haverá um dia diferente. Estará tudo acontecendo normalmente. E como será? Será de uma rapidez extraordinária, um relâmpago que sai no Oriente e se mostra lá no Ocidente. E Paulo ainda chega a dizer também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 52, veja o que o apóstolo São Paulo diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, me parece que o versículo 52, diz assim, verso 52, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olho, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estamos vivos, seremos arrebatados, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, Jesus não vai colocar os pés aqui na terra, mas a igreja vai do encontro do Senhor, e aí seremos transformados e levados à presença de Deus. Que coisa gloriosa, que coisa extraordinária, que promessa maravilhosa que Deus nos dá. Você já viu a rapidez? Num abrir e fechar de olhos, você já viu qual é o tempo de um abrir e fechar de olhos? Tenta aí para você ver. É muito rápido. Por isso que nós devemos estar ligados. Porque nós não veremos o arrebatamento. Nós seremos arrebatados. A Bíblia não está dizendo que ninguém vai ver o arrebatamento. A Bíblia diz que ouviremos a trombeta de Deus. Os mortos ouvirão a trombeta, sairão. Nós que estamos vivos seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Se você pode dar um glória a Deus, nem que seja na sua casa, vai na varanda aí da tua casa, vai lá na varanda do teu apartamento, abra a janela e dá um grito dizendo assim: Jesus vai voltar, glória a Deus, aleluia. Tem coisa mais gloriosa do que isto. Isso não dá para a gente desistir de Jesus nunca, porque a luta vai passar, o desespero não vai nos tomar, porque tudo está no controle das mãos de Deus. Aleluia! Mesmo não sendo revelado nem o dia nem a hora, todavia, a Bíblia mostra algumas coisas que precedem a volta de Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, voltando para Mateus capítulo 24, e versículo de número 36 e versículo de número 37, de Mateus capítulo 24, diz: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, a não ser os anjos do céu. O dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. É lógico que se você me perguntar, Jesus sabe hoje do arrebatamento? É lógico que ele sabe. Quando ele venceu a morte, no capítulo 28 de São Mateus, diz que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Toda aquela glória que Jesus tinha e se esvaziou para vir à terra, a onisciência, a onipresença, a onipotência, Jesus tinha perdido. Ou como ele disse assim, eu vou deixar por um tempo aqui, porque a Bíblia diz lá que ele se esvaziou-se. Mas, ao sumir novamente, quando ele foi arrebatado, quando ele ressuscitou dos mortos, ele tomou tudo isso veio novamente sobre a vida dele, e agora Jesus, logicamente que Jesus hoje, ele sabe. E ele, mesmo não tendo ocultado o dia, mas a gente tem que ser muito inteligente, a gente que é crente tem que ser inteligente, crente é para ser inteligente. Porque mesmo ele não dizendo, olha, o dia é esse, o dia exato é esse que eu vou vir, porém, ele deixou algumas dicas. E isso você vai ver a partir do versículo 37 do capítulo 24 de São Mateus. Veja o que ele diz aqui. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? O texto vai revelar. Verso 38. Porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiais, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Considerai isto, se, pois, o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem virá em uma hora que não penseis. Meus amigos, o que está acontecendo hoje? Qual é o objetivo do mundo? Isso aqui é uma dica para a igreja. Se você comparar os dias de Noé com os dias de hoje, nós nos enquadramos com muito mais coisas piores. O texto vai terminar no versículo 44, dizendo assim: estais, pois, apercebidos. Estais atento, veja o que está acontecendo. Jesus disse também, em Mateus no capítulo 12, aliás 24, 12, ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Nós temos na Bíblia muitos textos que nos dão essa dica, de que o arrebatamento da igreja, nós já estamos vivendo a sombra do arrebatamento da igreja. As pessoas não estão preocupadas com Deus. Deus não é a prioridade para muitos e muitos, milhões e milhões de pessoas. Vigiai, porque Ele vai vir como um ladrão. A forma que ele virá como um ladrão. E eu quero chamar a atenção de todos nós, você que está assistindo esse culto aí na sua casa, e você que está aqui na igreja, eu quero chamar a atenção que Jesus disse, como age o ladrão? A Bíblia não está dizendo, eu vi alguém pregando uma vez, dizendo, Jesus é o ladrão. Isso é absurdo, é uma aberração teológica. A Bíblia não diz que Jesus é ladrão, a Bíblia diz que ele vai agir como age o ladrão. Qual é a especialidade de um ladrão? Primeira coisa, não avisa a hora que vai vir.
Ou o ladrão já roubou a sua casa? Alguém já foi roubado aqui? Eu também já fui. O ladrão não avisou, não. Ladrão não manda uma carta prévia, ó, prepara a sua casa, que eu vou lá na sua casa roubar o que você tem. Eu nunca vi falar isso, você já ouviu? Não. Então o ladrão, ele vem na hora súbita, inesperada, sem avisar. Segunda coisa, o ladrão, ele ataca na surpresa. Ele pega as pessoas de surpresa. Geralmente o ladrão chega mais por trás que pela frente. Ele age de forma para surpreender a pessoa. Terceira coisa, ladrão só leva coisa que tem valor. Você já viu um ladrão na sua casa? Pode botar a panela velha suja lá, na frente lá, você pode botar o que você quiser. Ele não vai levar. O ladrão, ele só leva o que tem, diga aí na sua casa, o que tem valor. O diabo, olha, o ladrão não precisa você deixar a panela velha fora de casa. Pode largar lá, que ele não vai passar lá. Pode passar alguém que vende, não o ladrão. Ladrão, ele vem buscar o que é de valor. Ele vai no cofre para ver se tem ouro, ver se tem prata, e etc, etc. Só leva o que tem valor. E aí eu vejo essas três semelhanças em Jesus, com uma divergência. Com uma divergência. Primeiro, as advergências que eu vejo aqui, que Jesus nunca foi criminoso e nem um delinquente. Então, aí jura, o ladrão, ele é louco, ele é um bandido, é um criminoso e um delinquente. Então, Jesus não é. Então, tira daí. Segunda coisa, o ladrão, ele vem na hora que ninguém espera, Jesus também virá na hora que ninguém está esperando. Outra coisa, o ladrão vem buscar o que não é. O ladrão vem buscar o que não é seu. O ladrão vem buscar o que é do outro. Aí a diferença de Jesus como ladrão, Jesus vem buscar o que é. Você pode ficar tranquilo, irmão, fica dormindo tranquilo. Se você não é dele, não precisa se preocupar. Se você não é dele, não precisa você se preocupar que ele não vai te levar. Então o ladrão vem buscar, diga comigo, o ladrão vem buscar o que não é dele. Jesus vem buscar o que é dele. Então, fica tranquilo. Se você não tem a síndrome do arrebatamento, pode ficar tranquilo. É tanto que a Bíblia diz, vai estar dois dormindo na cama, um vai ser levado, outro vai ser... Senhor, pastor, mas não tem como Deus se enganar. De repente o marido está mais santo que a mulher, e aí ele leva a mulher que está no pecado. Não, pode ficar tranquilo que ele vai levar a pessoa exatamente que ele veio buscar. Porque ele só veio buscar o que é seu, um povo seu, zeloso e de boas obras. Então, fica tranquilo. O ladrão vem buscar o que tem valor. Jesus vem buscar os que têm valor. Para Deus, os homens mais de valores da terra, não é a rainha da Inglaterra, nem o presidente dos Estados Unidos, ou qualquer grande da terra. Se você puder bater no peito onde você está, você podia dizer assim, aqui está quem é mais importante para Deus. Aleluia! Então o ladrão vem buscar o que não é seu, Jesus vem buscar o que é seu. O ladrão vem buscar o que tem valor, Jesus também vem buscar o que tem valor. Porque nós somos a noiva de Cristo, somos as meninas dos seus olhos. A Bíblia diz que nós somos um jardim fechado. Amém? Por que eu acredito no arrebatamento?
Por que eu acredito no arrebatamento? Foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Eles profetizaram a volta de Jesus. Se eu não acreditasse nisso, mas eu tenho mais uma coisa para acreditar. Foi anunciado no Novo Testamento pelos apóstolos. Vamos para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Olha o que diz aqui as Escrituras Sagradas. Olha. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, isso aconteceu lá em Betânia, e eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, ou seja, Jesus chamou ele lá em Betânia, subiu numa montanha, Jesus estava no meio, os discípulos estavam do lado, daqui a pouco Jesus começou a flutuar, Jesus começou a subir. Quando ele estava subindo, os apóstolos ficaram. Quando eles olham para baixo, do lado, tem um anjo na esquerda, outro anjo na direita. Aí o que eles dizem no versículo 11? Os que lhe disseram os varões Galileu, por que estás olhando para o céu? Pergunta, tem um ponto de interrogação aí. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu viste ir. Amém? Se você não acreditasse no arrebatamento da igreja, porque o Novo Testamento fala, o Antigo Testamento fala, e se você não acreditar no arrebatamento da igreja, porque os discípulos estão falando, você ainda tem mais um motivo para acreditar no arrebatamento da igreja. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, ainda com os discípulos, ele diz assim, o que há de vir virá, não tardará. Amém? Escrito aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, ele diz, o que há de vir, virá, e não tardará. Jesus, ele está falando, está se referindo ao arrebatamento da igreja. Se eu não acreditasse, não acredito, porque foi os profetas do Antigo Testamento falou, porque os discípulos falaram, e também os anjos disseram, eu não acredito, eu vou dar mais um motivo para você acreditar. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. E isso aqui quem está dizendo é Jesus, aí não tem como não acreditar. Aí eu tenho que dar credibilidade a isto. A letra nessa Bíblia aqui está vermelha. Letra vermelha na Bíblia são palavras que Jesus falou. Olha, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for me preparar lugar, virei uma outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então nós temos motivo de sobra. Nós não estamos investindo aqui em encontro de caronchinha, ou história de Trancoso, ou anedota de algum piadista. Nós estamos aqui diante da verdade. Jesus vai voltar. Prepara-te, igreja, para o encontro do Senhor nos ares. Aleluia! Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, igreja, para subir ao encontro do Senhor nos ares.
fará parte do arrebatamento da igreja? Quem fará parte do arrebatamento da igreja? Todos os crentes que estiverem preparados no momento da volta de Cristo. Lucas, no capítulo 21. Veja o que ele diz aqui. Lucas, capítulo 21. São Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36. 21 de Lucas, 36, 34 e 36. Olhai, pois, vós não aconteça que o vosso coração se carregue de glotonaria, de embriaguez, dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque verá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiais, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas e que hão de acontecer, e da estar de pé diante do Filho do Homem. Quais são os crentes que serão arrebatados? Aqueles que estão vigiando em todo o tempo, orando, para que não seja digno de haver se descuidar e que está de pé na presença de Deus. Deus não te chamou para você ficar caído, Deus chamou você para levantar e andar. Quem é que vai ser arrebatamento, pastor? Pelo amor de Deus, me diga. Aquele que estiver atento às Escrituras. Amém? Há vontade de ouvir um amém dessa igreja cheia. Ai, ai, ai. Eu estou pensando no próximo domingo. Ai, como vai ser bom aqui. Ah, que saudade daqueles irmãozinhos aqui, daquelas irmãozinhas abençoadas, daqueles jovens abençoados, daquele coral, da banda. Ah, que saudade de ouvir o glória a Deus da igreja. Aleluia. Quem é que vai ser arrebatado, pastor? Os que estão vigiando, que estão atentos ao que está acontecendo em volta de nós. Somos inteligentes. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele não é por nada, é discernido. Os que estão se santificando. Quem será arrebatado? Os que se preocupam com a santificação. Santidade é um processo. Santificação, aliás, santidade é um estado. Santificação é um processo diário. Quem será arrebatado, pastor? Aqueles que estão santificando. E santo para Deus não é aqueles que estão pendurados em algumas paredes de algumas igrejas, não. Santos são aqueles que andam, que comem feijão todos os dias, mas se arrependeu dos seus pecados e está chegando a Jesus. Pastor, quem é santo? Aqueles que servem a Jesus Cristo. Quem será arrebatado? Os que se santificam, processo. A gente vai brilhando, brilhando, até que seja dia perfeito. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Se você quiser ir para o céu no arrebatamento, começa a santificar agora. Outro. Quem é que vai ser arrebatado? Os que estão em constante vigilância. E eu quero orar de novo, quero ler esse versículo de novo, porque esse é tremendo, esse é para você não esquecer mais. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido digno de evitar todas essas coisas. O que essas coisas? A falta de Deus na vida, a falta de vigilância, o pecado, tudo são essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Levanta e anda, como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esses são os que serão arrebatados. Mas como tem os arrebatados, terão os que não serão arrebatados.
A Bíblia diz que vai deixar um e ficar outro. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A Bíblia diz que há um caminho largo onde muito entra, mas a Bíblia diz que há um caminho estreito que são poucos que entram por ele. Então Jesus está trabalhando no mínimo. Sim, está trabalhando no mínimo. Ele diz que o caminho é estreito, poucos encontram. No tempo dos discípulos, que Jesus falou isso, era 50%. Um fica e o outro vai, 50%. E hoje? Seja 10%, eu quero estar no meio dos 10%. Quem quer estar no meio dos 10%, diga glória a Deus aí. Você está na sua casa, você quer estar no meio dos 10%? Se estiver, dá um glória a Deus na sua casa. Vai na varanda e dá glória a Deus aí para o mundo ver que você está dando glória a Deus aí na sua casa. Então tem aqueles que não vão também. Quem não vão ser arrebatados? Os crentes rebeldes e mundanos. Deus não leva mundano para o céu. Aliás, mundano vai para o inferno, cabeça para baixo, para quando ressuscitar no Japão. Rebelde não entra. A Bíblia diz, há um alto caminho. O profeta Isaías escreveu, há um alto caminho. Os loucos não erram, mas os imundos não passarão por ele. Então, crente rebelde, desobediente, fofoqueiro, criador de contenda, infiel, pode dormir tranquilo, que o Senhor vai levar um e vai deixar o outro. Pode ficar tranquilo, não precisa ficar preocupado. Deus não vai levar crente rebelde para o céu. É jogo. Segundo, os que não quiserem se santificar, não quiserem se preparar, ou seja, não quiseram se preparar para esse dia. Aí eu vou para o capítulo 25 de Mateus. Parábola das virgens. Veja o que diz o versículo 3. O versículo 3 diz assim, ó. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Despreparo. Falta de compromisso. A viagem é longa. O noivo pode atrasar. Eu vou me preparar com azeite na lamparina e vou levar azeite de sobra. 5 levaram e 5 não levaram. As 5 que levaram simboliza a igreja do arrebatamento. As 5 que ficaram simboliza a igreja que não vai ser arrebatada. Quando chega no versículo de número 8, ele diz assim, e as loucas disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Você sabe o que significa lâmpada apagada? Falta de vigilância e de preparação para esperar Jesus. Porque a espera é tão difícil. Uma das piores coisas que existe é esperar. As prudentes loucas não foram na festa, é o símbolo do arrebatamento para entrar na casa do noivo. Elas simplesmente não entraram porque elas não se prepararam. Elas foram, não sei se a palavra leviana se pega bem aqui. Elas foram levianas. E por isso não entraram. No versículo de número 11, diz assim, depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Escute, depois que a porta fechar, não adianta bater que não vai abrir. Não vai abrir. Não, mas não interessa. Salvação para quem está no ponto de ônibus, e o ônibus chega e ele entra e vai embora. E o versículo 12 diz, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que eu não vos conheço. Significa dizer que os crentes que Deus conhece é os crentes que estão vigiando e esperando a volta de Jesus. Esse Jesus conhece. Os que acompanham a igreja não são conhecidos. Eles podem até ser convidados, podem até cantar no coral, podem até tocar na banda, podem até cantar na equipe de louvor, podem até pregar como eu estou pregando, mas se não tiver preparado, quando a porta fechar, alguém vai gritar lá de dentro, diga para ele que eu não sei quem ele é. Por quê? Porque arrebatamento é para quem está preparado. Você pode dar um glória a Deus aí?
E quarto, os que não acreditaram. Vamos lá para 1 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. E verso 4. Os que não acreditam, incrédulos não serão arrebatados. Verso 4 diz, 1 Pedro, capítulo 2 Pedro 3 e 4, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tem crente hoje dizendo que esse negócio de arrebatamento é história de Trancoso, história da Caronchinha. Esses caras aqui também pensavam o mesmo. Onde está a promessa da tua vinda? Eu, desde que estou na igreja há 40 anos, eu estou ouvindo falar de arrebatamento. Jesus não voltou ainda, mas vai voltar. Amém ou não? Você acredita, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus para sair aqui Aleluia, tem que sair, aí os irmãos têm que ver. Foca esses irmãos aí. Ok, da câmera. Eu vou dar glória a Deus, você vira a câmera. Dá para pegar dali? Eu vou dizer assim, dá glória a Deus, vocês dão glória a Deus como se a igreja vai cheia. Amém? 1, 2, 3. Amém? Amém? Glória a Deus? Só os arrebatados, dê glória a Deus aí. E você na sua casa, dá glória a Deus aí. Oh, tristeza ver essa igreja vazia. Ah, meu Jesus. E tem que pregar com entusiasmo. A casa está cheia. Há anjo de Deus nesse lugar. No meio do fogo. Subindo e descendo. Eis como é que é? Não sei se a igreja subiu. Só sei que está cheio. Porque o próprio Deus... Ai, aleluia! Ele está presente. Apocalipse, capítulo, e já concluindo aqui, diz que mensagem de vídeo pode ser muito longe, mas também não pode ser tão curta. Na verdade, nós estamos fazendo um culto, não é uma live. Nós estamos fazendo uma live, nós estamos fazendo um culto. No capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15, tem uma lista dos camaradas que vão ficar. E não adianta estribuchar. Não adianta ficar nervosinho. Tem uma lista aqui de uns caras que não vão entrar. Que não vão ser arrebatados. 22:15 Apocalipse diz: ficarão de fora os cães. Ficarão de fora os cães. O que é cão na Bíblia? Não é cachorro esse que você tem na sua casa. É gente que pisa a palavra de Deus. Cão na Bíblia é aqueles que são desobedientes à palavra e blasfemam da palavra. Esses dias eu vi no Brasil uma turma lá, não sei se é ativista, sei lá se é feminista, que cão é aquilo. Não sei que diabo é que é aquilo. Elas pegavam a Bíblia, rasgavam, pisavam em cima e passavam nos órgãos sexuais. Vocês são um bando de cão. Se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno. Ficarão de fora os cães e os blasfemadores. Tem um cantor aí do Brasil famoso, eu posso dizer o nome dele, está na internet, diz que não está na internet, você pode falar. É verdade ou não? Ué, diz que não está lá para falar. Ou não? Publicou, fala. Ele dizendo assim, olha, Deus é uma coisa de ilusão da cabeça. O senhor cantor da velha guarda aí, que hoje disse que na época da velha guarda já fumava maconha, SLD, droga, é um cara aí, você vai saber quem é. Ele disse, Deus não existe, está na ilusão das pessoas. Aí eu escrevi lá no dele, eu falei assim, olha, um dia você vai se encontrar com ele, todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que ele é Senhor. Esses são cães, se não se converter, vão para o inferno. Deus não se deixa escarnecer.
Tudo que se planta, se colhe. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que se planta, se colhe. Cães, os que pisam e vilipendiam a palavra de Deus. Infelizmente, tem alguns nas igrejas. Ficarão de fora os cães. Segunda leva. Ficarão de fora os feiticeiros, os servos de deuses. Ficarão de fora. Terceiro, que ficarão de fora, os que se prostituem, aqueles e aquelas que fazem do seu corpo um meio de sobrevivência, usando o seu corpo, vendendo o seu corpo como prostituição, o sexo do prazer ilícito. Se não se converterem, vão para o inferno. A Bíblia está dizendo, ficarão de fora, não entra, a não ser que se converta. Eu conheço muita gente que vivia essa vida, que vivia essa vida adúltera, que vivia essa vida no pecado, nas drogas, na bebida, mas que hoje se converteram a Jesus, e as pessoas dizem, não entendo, não vai para você entender não, nós cremos somente. Ah, não entendo, tem um bocado de gente por aí, é porque não sei que esse camarada já foi isso e agora é crente. Sim, senhor, graças a Deus que nós encontramos com Jesus. Você que está lascado, que não encontrou com ele ainda. Você que se lascou se você não aceitar Jesus. Ficarão de fora os que se prostituem. Os homicidas, aquele que tira a vida do seu semelhante. Os idólatras, aqueles que vivem adorando imagem de escultura, que a Bíblia que diz no capítulo 115 de Salmo, tem boca, mas tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem boca, mas não fala, e não sai nenhum som da sua garganta. Aqueles que se curvam diante de imagem, a Bíblia chama de idólatra. Idolatria abomina os olhos de Deus, e a Bíblia está dizendo, vai ficar fora. E a outra leva, os amantes da mentira, os mentirosos ficarão no reino, fora do reino de Deus, porque a Bíblia diz que Satanás, ele é o pai e a mãe da mentira. Esse dia teve um camarada que profetizou, um tal de pai de santo. Quem é pai de santo sou eu. Aqui está cheio de pai de santo, de mãe de santo. Eu tenho 3 filhos santos. Ou você não tem? Aqui estão os pais de santo e mãe de santo. Ele disse que as coisas que Bolsonaro vai morrer. Eu disse, não acredito não, Bolsonaro, que é mentira. O diabo nunca vai falar a verdade. Quando o diabo diz que vai te matar, é porque Deus vai te dar vida. Sabe por quê? João 10:10, o diabo veio para matar, roubar. Aí Jesus vem dar uma rasteira bem no Satanás, porque a Bíblia diz assim, lá em 1 João tem um versículo que diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o diabo diz, vai morrer, Jesus vai dar vida. Quando o diabo diz, vai ter vida, Jesus vai morrer. Ei, quando o diabo diz uma coisa, Jesus diz outra coisa, o contrário. O meu Deus, ele fala a verdade, o diabo mente. Na mentira, verdade nunca vai sair da boca de Satanás, como a mentira nunca vai sair da boca de Deus. Ficarão de fora os idólatras, os amantes da mentira. E eu quero concluir agora, de verdade, lendo 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 e 14, esse é lindo demais, isso aqui é para dar glória mesmo, isso aqui é para dar glória mesmo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14, olha que coisa linda aí, o que diz aqui, ó, 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Tem lugar melhor de morar no lugar da justiça? Nós vivemos num país de injustos. Nós vivemos um país de corrupção, de imoralidade. Quem mais faz sucesso na televisão é quem tem a bunda maior. Ou não é verdade? Alguém pode dizer que não é verdade? Coloca silicone na popa e fica mostrando aí
Bomba a internet, bomba a televisão, bomba tudo. Faz sucesso com a imoralidade. Esse é um país imoral. Quem é que faz sucesso no Brasil não é quem tem na televisão, na rede social, não é quem tem talento, não, é quem tem poupança grande. Ou não é verdade? Alguém pode dizer que não é verdade? Vivemos num mundo imoral. Um mundo que se esqueceu de Deus. Mas nós, verso 12, nós aguardamos, versículo 13, mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novo céu e nova terra, em que há justiça, em que habita a justiça. Verso 14, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procure que delas sejais achado, imaculado, irrepreensíveis e em paz, tendo por salvação a longanimidade do nosso Deus, como também nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amém? Aguardamos um novo céu e uma nova terra, aonde a esperança, a nossa esperança não morre. Sabe por quê? Porque nossa esperança é Jesus. Amém? Deus te abençoe. Quero fazer um apelo para você. Pode ser que você esteja em casa, doidinho para se consertar a sua vida. Eu vou dar essa oportunidade para você agora. Você que está desviado, é tempo de voltar. E eu não vou orar para Deus te abençoar não, viu, desviado? Você está precisando que eu ore para você, para Deus abençoar você? Eu oro para Deus apertar você aí. Eu só peço para Deus não deixar você morrer. Não, mas pedir para Deus te abençoar, jamais. Ô pastor, meu filho está desviado, eu estou orando para Deus abençoar ele lá, tá? Ele vai ser abençoado lá por causa da tua oração, ele não vai voltar nunca. Tem gente que quer ser mais justo que Deus, esse é que é o problema. Esse é o problema. Me mostre na Bíblia que o pai do filho pródigo orou por ele, para ele voltar. Está na Bíblia? O pai do filho pródigo está de joelho orando todo dia para o filho voltar. Me mostra onde é que está na Bíblia isso. O pai ficou esperando. Enquanto ele estava na boa, dinheiro no bolso, amigo, mulher, farra, sexo, fugia. A Bíblia diz que ele vivia longe dissolutamente, ou seja, vivia no pecado. Mas como a cacimba secou, que onde não tira e não põe, acaba. Lá no Nordeste diz que tem gente que é como cacimba de areia. O que é cacimba de areia? Quanto mais você cava, mais areia tem. Mas outras coisas não tem areia. Como a riqueza acabou, e quando ele disse assim, rapaz, os amigos foram embora, agora os caras não dão mais tchauzinho para mim, eu passo, os caras baixam a cabeça, que o dinheiro acabou. Amigo, se você pensa que o teu Deus é o dinheiro vai acabar. Se dinheiro desse problema, resolvesse problema, os ricos não estavam tudo dentro de casa agora com medo de um vírus. Tem gente aí com dinheiro, saindo pelas beiradas, e estão dentro de casa morrendo de medo de um vírus. Por que seu dinheiro não faz com você agora o que você quer? Sabe por quê? Porque o teu dinheiro não vale nada, o que vale é Jesus, meu amigo. Por que você que é poderoso aí, poderosão aí? O que você aí quer? Que levanta a cabeça e acha que você é o cara. Por que você está com medo? Por que a tua fama e o teu dinheiro não resolvem o teu problema? Sabe por quê? Porque a única solução para a tua vida chama-se Jesus. O pródigo, quando ele acabou tudo, ele dizia uma coisa, eu quero comer comida de porco. As pessoas dizem assim, o pródigo comeu comida de porco. Mentira, o texto não diz isso não. O texto diz assim, e querendo se alimentar com bolota dos porcos, ninguém lhe dava. E aí, meu amigo, quando a barriga aperta, quando a fome aperta, que o dinheiro acabou, e o dinheiro não dá para resolver os teus problemas, porque se o problema resolvesse dinheiro, tinha muita gente que estava dizendo, não, pode vir, filho, vem para cá, que o meu dinheiro vai levar. Vai para o caixão com dinheiro e tudo. Quando ele ia, se levantou e disse assim, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Aí ele começou a treinar, direi, Senhor, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Porque o primeiro pecado que você peca não é contra o ser humano, o pior pecado que você comete é Deus, e ele desviou a conduta, a primeira coisa que ela gravou foi Deus, por isso que ele sai no caminho andando dizendo assim, Pai, eu vou chegar em casa e vou dizer, Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus jornaleiros,
E começou a contar a história. Ele saiu do lugar que ele estava, repetindo a mesma coisa. Pequei contra o céu, contra ti, não sou digno, seja honrado teu filho, e foi andando. Quando ele chegou em casa, o pai disse, lá vem meu filho, e é ele. Está estragado pelo pecado, mas é filho. E eu vou tratar como filho. Primeira coisa que eu vou fazer com ele, eu vou mandar tirar a roupa suja do pecado, e vou colocar uma roupa limpa nele, vou mandar fazer uma veste. Sabe o que significa isso? Honrar meu filho de novo. O que Deus quer fazer com você é desviado. Volta para a igreja, porque Deus quer te honrar, quer colocar uma vestimenta nova em você. Segunda coisa, vou mandar fazer um anel. Anel é símbolo de aliança. Vou fazer uma aliança de novo com meu filho. Ele quebrou e eu vou fazer. É isso que Deus quer contigo. Ele vai formar uma aliança com você. Ele disse assim, eu vou colocar uma sandália nos pés dele. Sandália fala de segurança contra os espinhos da vida. E disse mais, ainda tem mais outra coisa que eu vou fazer. Matar cordeiro. Naquele tempo para alguém, só alguém que estava sendo honrado. Você está desonrado pelo diabo, o diabo te matou, está nas